Gente, vamos lá. Questão 38 diz o seguinte. O TJ do Estado Alfa confirmou sentença proferida pelo juízo de primeira instância em desfavor de Antônio. Exauridos os recursos cabíveis perante as instâncias ordinárias, o advogado de Antônio constatou que foi julgada a lei local que fora corretamente contestada em face de lei federal. Considerando a divisão de competências entre os órgãos jurisdicionais estabelecida na Constituição da República, é correto afirmar que o advogado de Antônio, preenchidos os demais requisitos exigidos, poderia interpor, e aí a gente tem, dentre as alternativas, os 3 recursos constitucionais, né? Na realidade, até uma quarta informação também, ou mais que os recursos, né? Está falando de mandado de segurança na letra E, na letra D diz reclamação constitucional, e as 3 primeiras alternativas, recurso extraordinário, especial, ordinário. Tu marcou o quê, gente? Letra A. Letra A. Recurso extraordinário, tá? Tem que conhecer esses recursos constitucionais, legal? Só olha aqui pro quadro, entende aqui uma história comigo. Teu nome? Sérgio. Sérgio, vamos imaginar que há um tempo atrás nós constituímos uma relação jurídica um tanto quanto desastrosa. E, cara, te dei um prejuízo violento, irmão. Porra, te gerei um prejuízo financeiro absurdo e você precisou buscar resolver seu problema aqui no judiciário. O processo está na primeira instância. Vamos imaginar então, Thiago, que na primeira instância esse cara conseguiu arrebentar uma indenização de R$500 mil. Tá feliz, Sérgio? Que então dá pra dar uma sorrida, né? Só que a gente tá na primeira instância, cara. Eu certamente vou recorrer. Recorri, levei o processo para a segunda instância para rediscutir o mérito e quando no TJ, segundo grau de jurisdição, vou ser muito irrazoável. Diminuiu a indenização de R$500 mil para R$5 mil. Tá satisfeito? Não, vou perguntar para a turma. O Sérgio pode recorrer mais uma vez para rediscutir mérito? Não, para mérito não. Para mérito você não pode. E quando eu falo mérito, é levar em consideração o objeto que fez nascer a ação. O problema que nós vivemos, o problema que já foi discutido na primeira instância, o problema que foi rediscutido na segunda instância. Certamente você já ouviu falar do chamado princípio do duplo grau de jurisdição. Discutir o mérito, o caráter principal da ação nas 2 primeiras instâncias. Para recorrer e rediscutir mérito, acabou, cara. Só que você precisa lembrar que nós ainda temos uma instância superior. Nessa instância superior, já que estamos na justiça comum, aparece o STJ. Todo mundo dessa sala está ligado com tranquilidade que o Supremo Tribunal Federal é o grande guardião da... Mas é importante que saibamos também que o STJ recebeu uma grande missão de também ser guardião de alguma coisa. Guardião do quê, gente? Lembra? Guardião das leis federais. Melhor seria, se eu buscasse ser mais formal, guardião do ordenamento jurídico federal. Mas eu quero sintetizar as coisas, tornar mais informal o nosso bate-papo. Guardião das leis federais. O que eu quero te mostrar é, em um processo em seu curso, quando de sua tramitação, se determinada decisão proferida em primeira ou segunda instância contrariar dispositivo da nossa Constituição, eu terei a oportunidade de recorrer ao STF. O nome do recurso que me conduz ao STF vai ser o famoso recurso extraordinário, motivo da nossa questão, mas se porventura, no curso desse processo, alguma decisão qualquer atribuir afronta à lei federal, eu já terei a oportunidade de usar o tal do recurso especial. Eu não sei se está muito lógico, pelo menos com esse bate-papo inicial. Eu acho mais fácil trazer um exemplo. Quer ver só? Pensa. Thiago, Sérgio, tu ficou muito feliz quando dessa decisão aqui de R$500 mil primeira instância. Eu recorri. Pergunta que eu faço pra turma. Eu tive todo o tempo do mundo para recorrer, gente? Tive. Ninguém tem todo o tempo do mundo para recorrer. Pensa só, cara, tô de férias esse mês, vou recorrer esse mês não, mês que vem eu recorro. Posso fazer isso, gente? Claro que não. Por exemplo, se estamos na esfera civil, o Código de Processo Civil, que é uma lei federal, aí aparece aquele material que eu disponibilizei para vocês, de organização do Estado, saber quais são os assuntos de competência privativa, quais são os assuntos de competência concorrente, legislar sobre direito processual, a competência é o que, gente? Privativa da União.
Só a União vai legislar sobre direito processual. E é no Código de Processo Civil que nós encontramos prazo para interposição desse recurso que vai rediscutir o mérito de uma decisão proferida em primeira instância. Por exemplo, eu tenho um prazo de 15 dias para interpor o meu recurso e rediscutir essa informação na segunda instância. Mas vamos imaginar, Sérgio, de problema na cabeça e acabei esquecendo de recorrer. Me lembro de recorrer no 16º dia, contado da publicação da sentença. Gente, se eu recorrer no 10º, o Código de Processo Civil determina que são 15 dias para recorrer, o meu recurso é tempestivo ou intempestivo? Merece ser julgado ou não? Por incrível que pareça, irmão, não sei o que aconteceu. O TJ julgou o meu recurso intempestivo e diminuiu essa indenização de 500 mil para 5 mil. Eu fiquei satisfeito. Você deve ter ficado muito puto com isso. Mas aconteceu. Aí agora, irmão, o que você vai fazer? Você vai recorrer ao STJ, já que estamos falando de Código de Processo Civil Federal, com esse recurso especial, contando o seguinte para esse cara. Fala, ô STJ, tudo bem? Cara, deixa eu te falar. Eu comecei um processo contra um tal de Arthur. Porra, o cara é mó fanfarrão do caralho. Eu consegui 500 mil reais na primeira instância, ele recorreu e o TJ diminuiu a indenização de 500 mil para 5 mil. Aí o STJ te corta e fala assim, pô, Sérgio, deixa eu te falar uma parada, cara. Se você já teve uma decisão de primeira instância, uma decisão de segunda instância, já exauriu o duplo grau, eu já não posso discutir mérito, tenho nada a fazer. Aí você vira para o STJ e fala, calma, cara, deixa eu terminar de falar. Eu não quero discutir o mérito, eu não quero discutir o problema que eu vivi com o Arthur, problema que precedeu o início da ação. Eu quero discutir outra parada, quero te falar que quando o Arthur recorreu, ele recorreu no 16º dia e o Código de Processo Civil determina que ele deveria ter recorrido em 15 dias. Quando recorre em 16º, o recurso intempestivo não deveria ter sido julgado pelo TJ e foi. O TJ nesse momento contrariou um dispositivo de uma lei federal e me disseram que você é o grande guardião das leis federais. Eu não quero discutir mérito, eu quero fazer controle de legalidade. A mesma coisa de mérito? Tá vendo que é totalmente diferente? É isso que o STJ faz. Ele não vai rediscutir o mérito, origem da ação. Ele vai discutir eventual problema que ocorreu no curso da ação e que violou o dispositivo de lei federal. Nesse momento, fica evidente que o recurso especial faz controle de legalidade. Sérgio, não precisa inventar uma outra história, irmão. Basta eu dizer que se no curso desse processo a determinada decisão não tivesse violado lei federal, mas tivesse violado o meu endereço já não seria o STJ. O meu endereço já seria o STF. E o controle a ser utilizado, melhor, o recurso a ser utilizado seria o extraordinário, pois a pretensão seria o controle de constitucionalidade. Sabe por que eu comecei com a questão, foi a 39, né? Porque ela é mais difícil. Mas se eu tivesse começado com a questão 38, desculpa. Se eu tivesse começado com a questão 37, seria ridículo, cara. Lê comigo a 37, não vou nem te dar tempo, você vai ler comigo. Sim, presta atenção. Após regular tramitação, o Sérgio não obteve êxito em primeira e em segunda instâncias na ação judicial que ajuizara perante a Justiça Comum em face do Arthur. O advogado do Sérgio, por entender que a decisão proferida afrontava lei federal, porra, gente, acabou a questão. Qual recurso que ele usaria? Especial. Se a decisão está afrontando lei federal. E aí perceba que essa questão é tão fácil, mas tão fácil, que a FGV nem te cobrou qual era o recurso, só cobrou o endereço. Qual é o gabarito aí? Letra C. E tu já tá ligado que seria a STJ na utilização do recurso fácil. Sabe por que a 38 é mais difícil, irmão? Porque a 38 traz uma parada e é o que a FGV mais cobra. Não sei se alguém aqui fez a prova da Polícia Militar oficial. Tinha uma questão igualzinha essa aqui. Lembra? E trazendo a mesma parada que trouxe aqui na 38. Cara, vai lá pro primeiro novo. Olha o que está dizendo. Que o Tribunal de Justiça do Estado Alfa confirmou sentença proferida pelo juízo de primeira instância em desfavor de Antônio. Exauridos os recursos cabíveis perante as instâncias ordinárias, então a FGV está dizendo que nós já passamos pela primeira, já passamos pela segunda instância, já discutimos o mérito 2 vezes.
O advogado de Antônio constatou que foi julgada a lei local que fora corretamente contestada em face de lei federal. Sérgio, vamos imaginar que eu seja o Antônio. Sabe o que aconteceu nesse processo, de acordo com a questão? Eu busquei mostrar para o juiz ou para o TJ que o que está escrito numa lei local, e quando eu digo lei local, eu digo toda e qualquer lei que não seja uma lei. Por exemplo, o que está sendo apresentado numa lei do Estado do Rio de Janeiro contraria completamente aquilo que está previsto numa lei federal. E eu estou mostrando para o judiciário que o que está na lei federal está correto e deve ser levado em consideração. Mas o juiz cagou na minha cabeça, cara. O juiz falou, não, Arthur, tudo bem, eu sei que eu tenho a previsão desse assunto nas duas leis, mas o que está na lei federal a gente não vai levar em consideração. Eu vou julgar válida a lei local, que está sendo contestada em face de uma lei federal. Eu vou dar razão à lei estadual, Arthur, me sinto muito, não vou atender teu pleito. Pô, isso vai me deixar muito bolado. E aí eu pergunto à turma, qual é a lei que está certa? A federal ou a estadual? Hein? Cara, não tem como você me responder isso. Porque muitas vezes, sabe o que me responde? Ah, tua lei federal está certa. Ué, por que a lei federal está certa? O Congresso Nacional nunca erra? Só a Assembleia Legislativa de um Estado que pode fazer merda? Não sei. O Congresso Nacional tenha usurpado competência do Estado e legislado sobre algo que não poderia. Cara, tu quer resolver esse problema? Quando rola um choque entre leis, lei estadual e lei federal, você vai ter que analisar a Constituição. Mais ou menos assim, ó. Sérgio é a União, toma, irmão. O Guido é o Estado, toma. E o Douglas é o município, Taco Preto. Cada um recebeu uma caneta. Vamos imaginar que eu seja a Constituição. Eu distribuí canetas aqui, gente? Cada um tem a sua caneta? Se amanhã me chegam dois deles com a mesma cor de caneta na mão, tem um fazendo merda? Quem é que tá fazendo merda? Aí você vai me dizer, Arthur, não sei qual é a caneta. Vamos imaginar que dois, o Douglas e o Sérgio, chegaram com a caneta vermelha na mão. Vermelho eu dei pra você, cara. Então esse cara tá fazendo merda. Mas se vocês tivessem chegado com a caneta preta na mão, era você que estava fazendo merda, porque a preta foi dada para ele. Você está percebendo que quando rola um choque entre leis, quem vai ter que resolver esse problema é a Constituição? Porque o que você vai ter que analisar para resolver esse conflito é o que a gente chama de repartição de competências. Foi a Constituição que determinou o que deve ser legislado pela União, foi a Constituição que determinou o que deve ser legislado pelo Estado, foi a Constituição que determinou o que deve ser legislado pelos municípios. Quando uma lei federal e o mesmo assunto, e de maneira contraditória, é porque alguém usurpou, comigo? A solução para esse problema está na Constituição. Se um choque entre leis, quem resolve é a Constituição, o controle é de constitucionalidade. Então eu não posso usar o recurso, eu vou ter que usar o recurso? Ficou claro, gente? Mas eu vou te falar uma parada. O que eu mais vejo é candidato errando questão quando pinta um choque entre leis. Porque ele lê lei local e lei federal, lei, ele acha que o controle é de constitucionalidade. Guarda uma parada, cara. Não existe hierarquia entre as leis. O que existe é uma repartição de competências. A lei federal não é mais forte que a lei estadual. A lei municipal não é mais fraca que a lei federal. O que existe é uma repartição de competências. Cada um faz o seu de acordo com aquilo que a Constituição determinou. Fui claro, gente? Só para você ter ideia, manda, Guido. Só uma perguntinha, né? Caso o senhor disse aí que ele passou por um prazo de 15 dias, né? Então, ele vai na distância maior, e aí, no caso, você vai ter que pagar os 500 mil. Pois é, olha que barato a tua pergunta. Eu recorri, meu recurso era intempestivo. Então o TJ nem deveria ter julgado, né? E aí a gente vai lembrar de uma parada que a gente... Quando ter ultrapassado os 15 dias, a decisão transitou em julgado, o STJ torna nula essa decisão, retomando os 500 mil, implicitamente esse cara fez um carinho no mérito, sem rediscutir mérito. É a mecânica do judiciário. Se ele tivesse ingressado direto no TJ, e aí o grau, o recurso seria o ROC? Não, mas o ROC ele não vai ser usado para qualquer coisa.
Aí entra a máxima do recurso ordinário. O ROC tu só vai usar para questões absolutamente excepcionais. Por exemplo, o recurso ali do TJ seria... Ali da primeira instância para a segunda? Se você ingressar direto no TJ. Não, então, aí eu vou te dizer que, em regra geral, você não recorre para rediscutir mérito das decisões do TJ. Em regra, você não recorre. Então o ROC é muito... O ROC é excepcional. O ROC tu vai usar para pouquíssimas circunstâncias. É por isso que ele é chato. Mas eu vou contar todas essas circunstâncias aqui para vocês. Gente, até o momento, tá tranquilo? Abram aí, por gentileza, a Constituição no artigo 105. Deixa eu te mostrar uma parada. Artigo 105. Cara, eu preciso tentar resolver esse assunto em, no máximo, mais uns 25 minutos, hein, gente? Artigo 105, por favor. Chegaram? Alguém pode ler para mim esse caput em voz alta? Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Inciso terceiro, irmão. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais, federais ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. Cara, tu tá contando um negócio aí que é muito incrível. E a FGV sempre traz isso. Você fala assim, ó, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, julgar em recurso especial, né? As causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios. Então já estou percebendo que só vai chegar recurso especial ao STJ de processos que já foram julgados pelos TJs, que já foram julgados pelos TRFs. Para chegar recurso especial no STJ, eu tive que ter decisão no TJ ou decisão no TRF. São os tribunais que estão imediatamente abaixo do TJ. Até aqui. Tranquilo? Agora tem mais um detalhe que o... Teu nome, esqueci. Que o Highlander trouxe pra gente, ó. Ele disse assim, ó, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância. Gente, me ajuda. Como regra geral, os processos começam na primeira instância ou na segunda instância? Começam na primeira, mas presta atenção, se o processo começou na primeira e na primeira instância esse juiz já violou o dispositivo de uma lei federal, será que eu já posso recorrer diretamente ao STJ? Não, sabe por que não? Porque o Highlander leu assim, ó, ao usar recurso especial, a decisão do TJ ou tenho que ter a decisão do TRF. Então presta atenção, Highlander. Se a violação à lei federal já aconteceu na primeira instância, antes de chegar ao STJ com recurso especial, eu vou ter que passar pela última instância. Agora, você acha que já começou o STJ? Tem ou não tem? Me dá um exemplo. Alguém falaria assim, o foro especial tem um julgado tem um processo com efeito comum já começa na segunda instância. Mas se nesse processo o Eduardo Paz violar dispositivo